A batida na porta veio às 6 da manhã, alta e autoritária. O tipo de som que racha o silêncio da madrugada e congela o sangue nas veias. Pensei que fosse um engano. Talvez um vizinho bêbado errando o apartamento. Minha esposa, Clara, murmurou algo sonolenta ao meu lado, aninhando-se mais fundo nos cobertores. Eu me levantei, vestindo um short e uma camiseta, e caminhei pelo corredor escuro, esfregando o sono dos olhos. Ao olhar pelo olho mágico, meu coração despencou. 2 policiais uniformizados, com expressões que não permitiam discussão, estavam parados do lado de fora. Abri a porta, um frio percorrendo minha espinha. Marcos Oliveira? Um deles perguntou, a voz grave e sem emoção. Sim, sou eu. Aconteceu alguma coisa? Minha mente imediatamente correu para minha filha, Mariana, que estava passando a noite na casa de uma amiga. O senhor está preso sob a acusação de assédio e agressão, disse o segundo policial, já tirando um par de algemas do cinto. O mundo pareceu inclinar-se sobre seu eixo. O quê? Deve haver um engano. Eu não fiz nada. Minha voz saiu fraca, um sussurro incrédulo. Uma jovem chamada Sofia Albuquerque prestou queixa ontem à noite. Ela alega que durante uma corrida de Uber, o senhor a assediou verbalmente e a tocou de forma inadequada ao final da viagem. Sofia Albuquerque. O nome me atingiu como um soco. A passageira da noite anterior. Uma universitária que peguei no bairro nobre de Jardins e levei para uma festa em Moema. Lembrei-me do rosto dela, entediado e iluminado pela tela do celular durante todo o trajeto. Lembrei-me da nossa conversa, ou da falta dela. Foi uma corrida como centenas de outras. Profissional, impessoal, impossível. Isso é mentira, é um absurdo, protestei. Mas minhas palavras se perderam no som metálico das algemas se fechando em meus pulsos. Clara apareceu no corredor, o rosto pálido de pavor, segurando o roupão com força. Marcos, o que está acontecendo? Eles me levaram para fora, passando pelos vizinhos que já espiavam pelas portas entreabertas. Seus rostos uma mistura de curiosidade e julgamento. A vergonha era uma capa pesada e sufocante. Sentado no banco de trás da viatura, o cheiro de desinfetante e desespero enchendo o ar, eu repassava cada segundo daquela viagem em minha mente. Eu não tinha feito nada, absolutamente nada. Mas eu sabia, com uma certeza terrível, que a palavra de uma jovem estudante de família rica valeria infinitamente mais do que a de um motorista de Uber de 48 anos. Naquele momento, eu não era mais Marcos Oliveira, marido e pai. Eu era um perdedor, um predador, um criminoso. E o pior de tudo era que a verdadeira injustiça ainda nem havia começado. Minha vida antes daquela manhã de terça-feira era simples, talvez até monótona para alguns, mas era minha, e eu tinha orgulho dela. Por 15 anos trabalhei como gerente de logística em uma empresa de médio porte. Era um bom emprego, estável, mas a crise de 2015 chegou como um rolo compressor, e minha função foi reestruturada, um eufemismo corporativo para eliminada. Aos 41 anos, com uma filha de 10 para criar e uma hipoteca para pagar, o pânico foi real. Depois de meses enviando currículos e recebendo silêncios educados, engoli meu orgulho e fiz o que muitos homens na minha situação fizeram. Tornei-me motorista de aplicativo. Não era o plano, mas eu estava determinado a fazer dar certo. Comprei um sedã seminovo, confiável e econômico. Mantinha o carro impecável, o interior sempre cheirando a limpeza, com garrafas de água no console e um estoque de balas de menta. Em pouco tempo, eu era um dos motoristas mais bem avaliados da minha região. Minha nota era 4,98 estrelas. Eu não via aquilo como um trabalho degradante. Via como um serviço. Eu levava as pessoas para seus empregos, para seus encontros, para hospitais, para casa. Eu era uma pequena parte funcional da engrenagem complexa de São Paulo. Clara, minha esposa, sempre me apoiou. Ela voltou a trabalhar como secretária em um consultório médico para ajudar a complementar a renda. Nossas noites eram passadas juntos, ajudando Mariana com a lição de casa ou assistindo a filmes antigos na TV. Não éramos ricos, mas éramos felizes. Tínhamos uma vida construída sobre respeito mútuo, trabalho duro e um amor tranquilo e constante. Essa era a vida que Sofia Albuquerque estava prestes a incendiar. A corrida dela foi na segunda-feira à noite. Lembro-me claramente. O chamado veio por volta das 21 horas.
Uma jovem de cabelos loiros e roupas de grife entrou no banco de trás, mal me olhando. Boa noite, eu disse, como sempre faço. Ela respondeu com um murmúrio, os olhos fixos no smartphone. O trajeto foi silencioso, exceto pelo som de seus dedos digitando furiosamente e uma ligação que ela fez no viva voz. Era uma discussão com um namorado. Eu não acredito que você está com ciúmes, Gustavo. Eu estou indo encontrar minhas amigas, ela disse, a voz cheia de desdém. Você sabe que meu pai odeia você. Se ele sonhar que estamos juntos, ele corta minha mesada. Então, relaxa. A conversa continuou nesse tom, cheia de drama e menções a dinheiro e status. Eu me mantive focado na estrada, ignorando a discussão. Não era da minha conta. Quando chegamos ao destino, um prédio de apartamentos de luxo, ela desligou o telefone. Deu 42,50, informei. Ela saiu do carro, bateu a porta e foi embora. Pensei que ela pagaria pelo aplicativo. Esperei alguns minutos, mas o pagamento não veio. Tentei ligar, mas a chamada foi direto para a caixa postal. Frustrado, relatei o problema para a Uber. O passageiro não pagou e segui para a próxima corrida. Não pensei mais nisso. Pessoas tentando conseguir corridas de graça não eram novidade. O que eu não sabia era que ela não apenas queria uma corrida de graça. Ela queria destruir uma vida. A acusação dela foi precisa e venenosa. Ela disse à polícia que eu havia feito comentários lascivos sobre suas roupas, que perguntei se ela tinha namorado e que, ao final da viagem, quando ela foi sair, eu agarrei seu pulso e tentei beijá-la. Era uma ficção tão completa, tão perversa, que parecia surreal. As primeiras 48 horas foram um inferno. Fui interrogado, fichado, e passei uma noite em uma cela fria e superlotada antes que Clara conseguisse juntar o dinheiro da fiança, usando economias que guardávamos para a faculdade de Mariana. A Uber, ao ser notificada da acusação, desativou minha conta permanentemente, sem perguntas, sem investigação. Meu meio de sustento desapareceu em um clique. As notícias se espalharam pelo nosso bairro como um incêndio. Os olhares que antes eram amigáveis agora eram de suspeita e desprezo. Pais que antes me cumprimentavam na rua agora puxavam seus filhos para perto quando eu passava. Mariana chegou da escola chorando, dizendo que ninguém queria mais falar com ela. Clara estava tentando ser forte por mim, mas eu via o medo em seus olhos, a dúvida. E essa era a parte mais dolorosa. A acusação era tão hedionda que plantava uma semente de dúvida mesmo naqueles que me amavam. Marcos, você tem certeza de que não disse nada que ela possa ter interpretado mal? Ela perguntou uma noite, a voz trêmula. A pergunta me quebrou. Eu não a culpei. Como ela poderia não duvidar quando o mundo inteiro já havia me condenado? Eu estava em queda livre, e o chão parecia cada vez mais próximo. O ponto de virada não foi um momento de fúria ou um grito de desafio. Foi um sussurro silencioso na escuridão do meu desespero. Foi na terceira noite depois de ser solto, por volta das 3 da manhã. Eu estava sentado na nossa pequena sala de estar, a casa silenciosa, exceto pelo zumbido da geladeira. Clara e Mariana estavam dormindo, mas o sono era um luxo que eu não podia mais me permitir. Minha mente era uma prisão, repassando os eventos em um loop infinito. O rosto de Sofia, a cela da prisão, os olhares dos meus vizinhos, a dúvida nos olhos de Clara. Eu estava no fundo do poço. Tínhamos usado quase todas as nossas economias na fiança. O advogado que conseguimos, um defensor público sobrecarregado, me disse para me preparar para o pior. É a sua palavra contra a dela, Marcos. E ela é uma estudante universitária, de boa família. Você é... Ele não terminou a frase, mas não precisava. Eu era descartável. Pensei em desistir. Em me declarar culpado de algo que não fiz, apenas para acabar com o sofrimento, para poupar minha família de um julgamento humilhante. A vergonha era um peso físico, esmagando o ar dos meus pulmões. Olhei pela janela para o meu carro estacionado na rua, o mesmo carro que era meu escritório, meu orgulho, agora era apenas um lembrete silencioso da minha ruína. E então, como um relâmpago em uma noite sem nuvens, atingiu-me. A câmera, a dashcam. Meu coração deu um salto tão violento que eu arquejei. Como eu pude esquecer? Eu a havia instalado há mais de um ano, depois de ouvir histórias de outros motoristas sobre acidentes e acusações falsas. Era um modelo de lente dupla,
Um gravava a estrada à frente e o outro discretamente gravava o interior do carro, áudio e vídeo. Eu a havia instalado e honestamente esquecido dela. Ela simplesmente gravava em um loop no cartão SD, substituindo as filmagens antigas. Mas a viagem de Sofia foi há menos de uma semana. Tinha que estar lá. Um surto de adrenalina, a primeira sensação além do medo e da vergonha em dias, me percorreu. Corri para o meu quarto tentando não acordar Clara e peguei a chave do carro. Desci as escadas correndo com o coração martelando no peito. E se não estivesse lá? E se a câmera estivesse com defeito? E se eu já tivesse gravado por cima? Na rua escura e silenciosa, abri a porta do carro. A pequena luz de LED da câmera estava piscando. Estava funcionando. Com as mãos trêmulas, retirei cuidadosamente o pequeno cartão de memória, segurando-o como se fosse a joia mais preciosa do mundo. De volta ao nosso apartamento, inseri o cartão no meu antigo laptop. O computador demorou uma eternidade para ligar. Cada segundo era uma tortura. Finalmente, a pasta de arquivos apareceu. Rolei pelos arquivos de vídeo, nomeados por data e hora. Lá estava. 2103, segunda-feira. O arquivo da viagem dela. Meu dedo pairou sobre o mouse. Este era o momento. Ou eu tinha a prova da minha inocência, ou a última centelha de esperança se apagaria. Respirei fundo e cliquei 2 vezes. A verdade não me libertou imediatamente. Primeiro, ela me encheu de uma raiva fria e calculista. Vê-la ali na tela do meu laptop confirmou cada detalhe da minha memória. A entrada dela no carro, o silêncio, a discussão arrogante com o namorado Gustavo e, o mais importante, o áudio cristalino registrou cada palavra, ou a falta delas, trocada entre nós. Boa noite. Oi. O cinto de segurança, por favor. O som dela afivelando o cinto. E no final da viagem? Chegamos. Deu 42,50. Ok. O som da porta se fechando. Fim. Não havia flertes, nem comentários, nem agressões. Havia a prova irrefutável da minha inocência. Assisti ao vídeo 3 vezes. Depois, acordei Clara. Sem dizer uma palavra, virei a tela do laptop para ela. Seus olhos se arregalaram enquanto ela assistia. As lágrimas que escorreram por seu rosto não eram de dúvida, mas de alívio e fúria. Aquele monstro, ela sussurrou, segurando minha mão com força. Nós vamos acabar com ela, Marcos. Meu primeiro instinto foi correr para a delegacia, para o escritório do meu advogado, e esfregar aquela prova na cara de todos. Mas a raiva deu lugar a um pensamento mais sóbrio. A acusação dela não foi um erro, foi um ato deliberado de maldade. Simplesmente ser inocentado não era suficiente. A acusação foi pública. A minha humilhação foi pública. A justiça, eu decidi, também precisava ser. E mais do que isso, eu precisava entender o porquê. Por que uma jovem com tudo na vida faria algo tão destrutivo? Na manhã seguinte, liguei para meu cunhado, Ricardo, um advogado de direito empresarial, não criminal, mas inteligente e com recursos. Contei-lhe a história e sobre o vídeo. Ele ficou furioso e concordou em me encontrar imediatamente. Depois de assistir à gravação, ele me olhou com um novo respeito. Isso muda tudo, Marcos. Isso não é mais defesa, é ataque. Mas precisamos ser inteligentes. Ricardo recomendou um dos melhores advogados criminais da cidade, Dr. Almeida, um homem conhecido por sua abordagem meticulosa e agressiva. Usando o restante do fundo de emergência da faculdade de Mariana e um empréstimo de Ricardo, nós o contratamos. A primeira coisa que o Dr. Almeida fez foi entrar com uma moção para apresentar novas provas e, ao mesmo tempo, contratar um investigador particular, um ex-policial chamado Jonas. Não vamos apenas provar sua inocência, disse Dr. Almeida em nosso primeiro encontro. Vamos descobrir o motivo dela e usá-lo para desmontar completamente a credibilidade dela no tribunal. Jonas começou a cavar. Sofia Albuquerque era filha de um empresário rico e influente, dono de uma cadeia de lojas de móveis de luxo. Seu perfil nas redes sociais era um santuário para a riqueza e o privilégio. Viagens para a Europa, bolsas de grife, festas em iates. Mas, por trás da fachada brilhante, Jonas encontrou rachaduras. Sofia tinha um histórico de comportamento problemático, pequenas queixas na universidade por plágio,
multas de trânsito não pagas e, o mais interessante, uma série de postagens raivosas e vagas sobre seu namorado, Gustavo. A chamada que eu ouvi no carro era a chave. Jonas conseguiu, através de contatos, o histórico de chamadas dela. Ela e Gustavo trocaram dezenas de mensagens e ligações naquela noite. O investigador focou em Gustavo. Ele não era de uma família rica, era um personal trainer com gostos caros e, como Jonas descobriu, um histórico de pequenos golpes. Ele já havia sido acusado, mas nunca condenado por vender suplementos falsificados e por se envolver em esquemas de pirâmide. A peça final do quebra-cabeça veio de uma fonte inesperada. Uma ex-namorada de Gustavo, contatada por Jonas, que a princípio estava relutante em falar. Mas quando Jonas explicou a situação de um motorista inocente enfrentando a prisão, ela cedeu. Ela nos contou que Gustavo e Sofia tinham um jogo. Eles gostavam de criar caos para se divertir e, às vezes, para obter vantagens. Uma vez, eles fingiram intoxicação alimentar em um restaurante caro para não pagar a conta. Outra vez, Gustavo a convenceu a acusar um segurança de uma loja de Seguila para que pudessem processar a empresa. Ela se recusou, e foi por isso que eles terminaram. O plano deles naquela noite tornou-se terrivelmente claro. A briga no telefone foi real. Sofia provavelmente esqueceu de pagar a corrida por distração. Quando percebeu, em vez de simplesmente pagar, ela e Gustavo viram uma oportunidade. Acusar o motorista de assédio seria um drama emocionante. E melhor ainda, poderia levar a um acordo lucrativo com a Uber, que eles presumiram que pagaria para evitar publicidade negativa. Eles subestimaram uma coisa: a pequena câmera piscando silenciosamente no meu para-brisa. Armados com o vídeo, o testemunho da ex-namorada e o histórico de Gustavo, não estávamos mais indo para o tribunal para nos defender. Estávamos indo para a guerra. O dia do julgamento chegou em uma manhã fria de agosto. O tribunal estava surpreendentemente cheio, um sinal de que a história havia atraído a atenção da mídia local. Vi o pai de Sofia, o Sr. Albuquerque, sentado na primeira fila, com uma expressão severa, ao lado de sua esposa elegantemente vestida. Sofia estava sentada com sua advogada, parecendo a vítima perfeita. Roupas conservadoras, cabelo preso, uma expressão de fragilidade ensaiada. Gustavo, o namorado, estava no fundo, tentando parecer discreto. Quando Sofia foi chamada para depor, ela contou sua história com uma performance digna de um Oscar. Sua voz tremia nos momentos certos, lágrimas brotavam em seus olhos enquanto descrevia meus supostos comentários e o toque nojento em seu pulso. Ela olhou para mim com um misto de medo e repulsa. Era tão convincente que, por um segundo, senti um arrepio de dúvida em mim mesmo. A promotoria descansou, confiante de que haviam selado meu destino. Então, foi a vez do Dr. Almeida. Ele se levantou lentamente, um tubarão sentindo o cheiro de sangue na água. Senhorita Albuquerque, você descreveu uma experiência terrível. Deve ter sido muito traumático. Ele começou, a voz cheia de uma simpatia enganosa. Foi o pior momento da minha vida, ela respondeu, a voz embargada. Tão traumático, de fato, que você deve se lembrar de cada detalhe com clareza, correto? Sim, cada detalhe. Dr. Almeida caminhou em direção à mesa da defesa. Meritíssimo! A defesa gostaria de apresentar a prova de vídeo número 1. A advogada de Sofia objetou, mas o juiz, intrigado, permitiu. As luzes do tribunal diminuíram e a tela grande na parede ganhou vida. O vídeo começou a ser reproduzido. A sala ficou em silêncio absoluto. A câmera interna mostrava Sofia entediada no celular. O áudio preenchia o tribunal. A conversa profissional e mínima entre nós. A discussão dela com Gustavo. A saída calma do carro. O silêncio. Quando as luzes se acenderam, todos os olhos estavam em Sofia. A cor havia sumido de seu rosto. Ela estava pálida como um fantasma. Seu pai a encarava, a boca aberta em choque e fúria. Senhorita Albuquerque, disse Dr. Almeida, a voz agora cortante como aço. O vídeo parece contradizer seu testemunho. Não há comentários lascivos, não há agressão. Na verdade, mal há conversa. O senhor pode nos explicar essa discrepância? Ela gaguejou. Ele deve ter editado. Isso é falso. Falso? Nós submetemos este vídeo a um perito forense independente
que confirmou sua autenticidade. Quer que eu o chame para depor? Silêncio. Vamos falar sobre seu namorado, Gustavo, continuou o Dr. Almeida, implacável. Você sabia do histórico dele de pequenos golpes? Sabia da acusação de que ele tentou coagir uma ex-namorada a fazer uma acusação falsa semelhante contra um segurança? A advogada de Sofia estava de pé, gritando objeções, mas era tarde demais. O castelo de mentiras de Sofia estava desmoronando, tijolo por tijolo. O golpe final veio quando o Dr. Almeida apresentou o depoimento da ex-namorada de Gustavo. Quando ele leu em voz alta a descrição do jogo do casal, um murmúrio de indignação percorreu o tribunal. O Sr. Albuquerque enterrou o rosto nas mãos. O juiz bateu o martelo. Todas as acusações contra o réu, Marcos Oliveira, estão retiradas. Ele se virou para a promotoria. Sugiro fortemente que o Estado considere acusações de perjúrio e falsa denúncia contra a testemunha. Naquele momento, enquanto Sofia era escoltada para fora do tribunal, passando por um enxame de repórteres, eu não senti alegria. Senti um alívio profundo e exaustivo. Mas eu sabia que a justiça ainda não estava completa. Ser inocente não era o suficiente para consertar os danos. O Dr. Almeida colocou a mão no meu ombro. Agora, Marcos, ele disse com um sorriso sombrio. Começa a parte divertida. A absolvição foi apenas o primeiro passo. A vingança, como dizem, é um prato que se come frio. No meu caso, foi servida na forma de um processo civil meticulosamente elaborado por Ricardo e Dr. Almeida. Processamos Sofia, Gustavo e, crucialmente, seu pai, o Sr. Albuquerque, por difamação, perdas e danos, angústia emocional e interferência maliciosa em minhas relações comerciais. O valor? 10 milhões de reais. A mídia, que havia noticiado minha prisão com um interesse velado, agora se deleitava com a reviravolta. A história da rica mentirosa e o motorista de Uber inocente era irresistível. O vídeo da dashcam vazou, não por nós, é claro, e se tornou viral. A arrogância na voz de Sofia durante a ligação com Gustavo, contrastada com minha inocência, selou a opinião pública. A família Albuquerque tentou lutar. Contrataram uma equipe de advogados caros que tentaram me pintar como um oportunista. Mas contra a prova em vídeo, era uma batalha perdida. O depoimento de Sofia em nosso processo civil foi um desastre para eles. Sob o interrogatório do Dr. Almeida, ela se contradisse, mentiu novamente e acabou desmoronando no banco das testemunhas, admitindo que tudo foi uma brincadeira que saiu do controle. O império do Sr. Albuquerque começou a ruir. Os clientes de suas lojas de móveis de luxo, chocados com o comportamento de sua filha, começaram a boicotar seus negócios. A marca que ele construiu com base na elegância e integridade tornou-se uma piada. Pressionado pela publicidade negativa e pela iminente derrota no tribunal, ele ofereceu um acordo. Nós recusamos a primeira oferta. E a segunda. Na terceira, eles ofereceram um valor que não apenas cobriria todos os meus problemas, mas garantiria que minha família nunca mais tivesse que se preocupar com dinheiro. O acordo também incluía uma retratação pública completa, impressa em jornais de grande circulação, e uma doação substancial em meu nome para uma instituição de caridade que apoia vítimas de falsas acusações. Nós aceitamos. Alguns meses depois, li no noticiário que Sofia Albuquerque foi condenada por perjúrio. Recebeu uma pena suspensa, liberdade condicional e 1000 horas de serviço comunitário. Gustavo, seu namorado, a abandonou assim que o dinheiro do acordo secou. Ele foi posteriormente preso por um de seus esquemas de suplementos. O Sr. Albuquerque foi forçado a vender uma parte significativa de sua empresa para cobrir o acordo e as perdas. E eu? A vida mudou de maneiras que eu nunca poderia imaginar. Com o dinheiro do acordo, paguei a hipoteca da nossa casa e garanti a educação de Mariana em qualquer universidade que ela escolhesse. Mas eu não conseguia voltar a dirigir para a Uber. A experiência me marcou. Em vez disso, usei minha história para criar algo novo. Fundei a Transporte Confiança, uma pequena empresa de transporte particular. Nosso diferencial? Todos os carros são equipados com dashcams de última geração e todos os motoristas passam por um rigoroso processo de verificação. Nosso lema é segurança e integridade em cada viagem. A empresa decolou. Pessoas, especialmente mulheres, apreciavam a camada extra de segurança.
Contratei outros motoristas que, como eu, valorizavam o profissionalismo. Hoje não sou mais apenas um motorista. Sou um empresário. Minha esposa trabalha comigo, administrando o escritório. Mariana está no primeiro ano de direito. Inspirada, ela diz, pela forma como a justiça prevaleceu. Às vezes, à noite, penso em Sofia. Não com raiva, mas com uma espécie de pena distante. Ela tentou me destruir por tédio, por um capricho cruel, e no processo, destruiu a si mesma e a sua família. Ela me ensinou uma lição terrível sobre a fragilidade da reputação e a profundidade da injustiça. Mas, inadvertidamente, ela também me deu a oportunidade de reconstruir minha vida em algo mais forte, mais resiliente e mais significativo do que qualquer coisa que eu já tive antes. Eu perdi meu emprego, minha paz de espírito e, por um tempo, a confiança daqueles que amava. Mas no final, encontrei algo que não sabia que estava procurando: meu próprio poder, forjado no fogo de uma mentira. E essa é uma vitória que nenhum dinheiro pode comprar. O que você teria feito no meu lugar? Você acha que a justiça foi totalmente servida? Ou eu deveria ter buscado uma punição ainda maior para Sofia e sua família? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou desta história de superação e justiça, por favor, clique no botão curtir para nos mostrar seu apoio. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui no canal. Quero muito saber o que você achou. Então, deixe um comentário com uma classificação de 1 a 10 para esta história. Isso me ajuda a trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Não se esqueça de conferir o outro vídeo incrível que está aparecendo na sua tela agora. Até breve. M.